Mensagem de otimismo. Hoje, na nossa mensagem de otimismo, eu quero de coração contar uma história para você que já contei algumas vezes aqui no nosso programa e é muito conhecida. Mas essa história ela é muito atual. Ela é muito atual e serve para você. Para você refletir, meu amigo, minha amiga, sobre as suas potencialidades, sobre aquilo que você deseja para a sua vida. Por que é que você muitas vezes não sai do lugar? Por que as coisas não acontecem para você? Por que você se sente estagnada? Acredite, é porque você está permitindo isso. Mas, Ricardo, eu luto barbaridade. Você luta, mas sem sair do lugar. Eu quero contar para você a história do elefante. Você já reparou? Você já esteve perto de um elefante? Ele é enorme. Ele é muito forte. E a grande questão é, como é que um homem consegue domesticar um elefante? Como é que ele consegue controlar um ser que é maior e muito mais forte? E mais interessante do que isso, sem usar a força. Como é que o homem consegue induzir um elefante a fazer aquilo que ele quer? Você nunca parou para pensar nisso? Pois é, aí está o segredo de que porquê ou do porquê, muitas vezes, você luta e não sai do lugar. E as coisas não acontecem para você. E é esta história que eu quero contar para você hoje, na nossa poderosa mensagem de otimismo. Todos nós ficamos admirados quando vamos a um circo e percebemos como os elefantes, animais grandes e fortes, se deixam dominar por uma corda. Ah, mas uma corda prende prende você, mas não pode prender um elefante. Você não faz ideia da força de um elefante, ele pode derrubar uma casa. Você acha que o elefante não poderia romper uma corda? Lógico! Durante o espetáculo, o enorme animal faz demonstrações de peso, tamanho e força. Mas depois de sua atuação e até um segundo antes de entrar em cena, o elefante está lá quieto, preso, quietinho, contido somente por uma corrente que aprisiona uma de suas patas e uma pequena estaca cravada no solo. Sem dúvida alguma, a estaca é só um pedacinho de madeira enterrado alguns centímetros na terra fofa. E mesmo assim o elefante não sai dali. E ainda que a corrente seja, de repente, até grossa e poderosa para um ser humano, é óbvio que este animal, o elefante, capaz de arrancar uma árvore com sua força, poderia com facilidade arrancar a estaca e fugir. Mas por que o elefante não foge? Por que ele não se rebela? Por que ele não muda a sua sina? O mistério é mais evidente do que você imagina. O que mantém o elefante preso? Por que ele não foge? Meu amigo, minha amiga, eu e você somos esse elefante. Somos fortes, mas não saímos do lugar. E por quê? O elefante não escapa porque está adestrado, dominado. Mas se ele está adestrado, por que o prendem? Aí é que está o detalhe. O elefante do circo não escapa porque tem permanecido atado à estaca desde muito pequeno. É por isso que ele nem tenta fugir, ele nem tenta mudar, porque ele acha que não vai dar certo. Mas como assim, Ricardo? Simples. Você já está vendo o elefante adulto, forte, másculo, pesado, poderoso, enorme, adulto. Mas pare para pensar na cena. Imagine o pequeno recém-nascido elefantinho sujeito à estaca. Lá quando ele nasceu, foi colocado a uma estaca. Isso, a uma corrente e uma estaca. Lá pequenino elefante ainda. Em algum momento o elefantinho queria brincar, queria sair, queria correr, mas a estaca não permitia, porque ele ainda não tinha força para escapar. Não tinha força ainda para romper as correntes. Então quando ele nasce, ele já é colocado lá na corrente, lá na estaca. Tenha certeza de que ele puxa, tenta forçar, faz de tudo para se soltar. Apesar de todo o seu esforço, o elefantinho não pode se libertar, ele ainda não tem a força necessária.
A estaca, naquele momento, é certamente muito forte para ele. Com certeza, o elefantinho dorme esgotado, ele se cansa e cai no sono. E no outro dia ele continua tentando, e também no dia seguinte, em outros dias, naquela semana, naquele primeiro mês de vida. Até que um dia terrível para a sua história, o elefantinho aceita sua impotência e se conforma com o seu destino. Percebe que nunca poderá vencer a estaca, que ela é mais forte que ele. E então ele para de forçar. E aí ele passa a ser adestrado. O problema é que o elefante cresce e fica enorme, e fica forte, capaz de arrebentar uma árvore, capaz de romper um muro, mas fica ali preso numa cordinha, numa estaca fina no chão. O elefante enorme e poderoso que vemos no circo não escapa, sabe por quê? Porque ele crê realmente que não pode. Ele tem o registro na sua memória e a recordação de sua impotência, daquela impotência que sentiu pouco depois de nascer. E o pior é que jamais volta a questionar seriamente esse registro. Então toda vez que ele olha para a estaca, ele se lembra que a estaca é mais forte que ele e nem tenta rompê-la. Ele se lembra que a corda é mais forte do que ele e nem tenta rompê-la. Jamais volta a colocar à prova a sua enorme força outra vez. E na verdade, esta é a nossa mensagem de otimismo de hoje. Você percebeu? O mesmo acontece comigo e com você. O mesmo acontece conosco. Enquanto não pensamos e não percebemos e não notamos essa história do elefantinho e do grande elefante no circo, o grande elefante no zoológico, nós não percebemos o que acontece à nossa volta. Vivemos acreditando que um montão de coisas não podemos. Desde pequeno você é levado a acreditar isso. As pessoas lá atrás falaram para você: olha, você não pode ter chance na vida porque você é pobre. Olha, você não pode ter chance na vida porque você não estudou nas melhores escolas. Olha, você não pode ter chance na vida porque você mora na periferia. Olha, você não pode ter chance na vida porque você não aprendeu a falar inglês, francês e alemão. Olha, você não pode crescer na vida por causa da sua cor. Tem gente que fala isso. Tem gente que ouviu isso na infância. Simplesmente não crescemos porque alguma vez, quando éramos crianças, tentamos alguma coisa, não conseguimos e alguém disse: poxa, mas você está pensando o quê? Morando aqui, você não é filho de rico, você não é filho de um homem poderoso. Olha a sua cor, olha a sua classe social, olha de onde você veio, olha onde você nasceu. Fazemos então como o grande elefante, gravamos em nossa memória: não posso e nunca poderei. Eu já tentei e não consegui, não dá certo. Crescemos carregando essa mensagem que pusemos a nós mesmos e nunca mais voltamos a tentar. Quando muito de vez em quando sentimos as correntes, fazemos soar o seu ruído e olhamos com o canto dos olhos a estaca e confirmamos o estigma: o nosso destino, não posso e nunca poderei. Ah, mas um dia uma professora me tratou mal, então eu não quis mais estudar. Ah, mas um dia um colega de trabalho zombou de mim e eu nunca mais tentei aquela profissão. Você já deve ter assistido algum filme, alguma novela, a história de um cara que queria ser jogador de futebol, que tinha tudo para arrebentar, mas num belo dia foi cobrar um pênalti e chutou o pênalti para fora e o cara quis desistir. Você já deve ter ouvido essa história. Ali é um momento crucial. Ele pode desistir, ficar com medo de tentar novamente, ou então levantar a cabeça, no dia seguinte treinar e voltar a bater um pênalti. Talvez você não saiba, o Pelé quase abandonou a carreira. Houve um jogo, ainda pelo time juvenil do Santos, em que o Pelé foi chamado para bater um pênalti. Ele já era o destaque do time. Todo mundo sabia que aquele jogador seria especial. Ele arrebentava em campo. E quando houve um pênalti, o Pelé foi bater. E quando o Pelé bateu aquele pênalti, acredite você, ele perdeu. Quando voltou ao vestiário, o Pelé disse aos seus amigos: estou indo embora. Mas por que, Edson? Estou indo embora. Não nasci para isso. Se não fosse o técnico,
se não fosse um amigo, se não fosse um familiar. Porque para todos o Pelé disse: eu não quero mais. Ele se sentiu tão pesado, tão magoado, tão culpado de perder aquele pênalti, que ele não queria mais jogar futebol. Imagine se o Pelé tivesse desistido naquele momento. Fizeram a cabeça dele e ele voltou a tentar jogar futebol. Dias depois, porque ele passou dias sem pegar uma chuteira, sem chutar uma bola, não queria mais saber de treinar, queria voltar para sua casa. Imagine se o Pelé tivesse desistido. Quantas vezes na vida você já desistiu de alguma coisa? A única maneira de tentar de novo é colocando muita coragem em nossa cabeça e em nosso coração. E os nós? Por que muitos não conseguem romper os nós de nossa vida? Aqueles nós que atam, que amarram. O que poderia estar causando a paralisia emocional e espiritual? Quantas namoradas ou namorados você perdeu por timidez, por medo de falar? Porque lá na sua infância alguém te disse não, zombou de você? E quantas oportunidades você perdeu por timidez? E no seu trabalho, a sensação de que não poderia realizar um trabalho porque você errara lá atrás ou alguém tirou sarro de você. Você tem duas opções. Você é forte como um elefante. Você pode continuar amarrado nessa estaca, permitindo que sua vida fique presa, ou você pode permitir começar de novo e descobrir a sua força. Lute, lute, vale a pena. Sou um cara simples, minha história é tão comum. Troquei minha segurança por um mundo só de sonhos e promessas vagas. É sempre assim quando a gente ouve só aquilo que deseja ouvir. Quando eu saí de casa, era apenas um guri e cercado de estranhos. Eu andava pela estação sem decidir onde ir, procurando por lugares onde a sorte possa estar, esperando alguém pra me acompanhar. Lá, 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 lá. Na cidade grande e fria, procurei me empregar, mas ninguém me ouvia. Só mulheres que chegavam pra me convidar. Vou confessar, me sentia tão sozinho que topava até pagar. E o tempo foi passando, eu pensando em fugir e voltar. Quando o ar dessa cidade não sufoque mais, vou fugir, vou voltar. Na arena existe um homem, lutador por profissão, que carrega as lembranças, e cada vez que foi ao chão por um
sintonia que conquistou seu coração. Super Rádio Tupi.